tempo está um pouco diferente, está com clima para chuva nesta quarta-feira, mas será que essa chuva será o suficiente para a estiagem que estamos vivendo, Marquinhos? Essa chuva que deu uma sumida há um bom tempo. É muito bom a gente olhar para o céu e ver, né, esse momento em que parece que promete vir água aí, né? Mas não resolve a situação que estamos sofrendo aí com essa crise hídrica. E para falar um pouquinho mais de toda essa situação, nós convidamos o engenheiro e também assessor técnico do consórcio PCJ, o Flávio Forte Stênico, para bater um papo conosco nessa manhã. Flávio, um bom dia para você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Tony Machado. Bom dia, Marcos Graziani. É um prazer estar aqui representando o consórcio PCJ e compartilhando aí das informações com os nossos ouvintes aqui do Primeira Página na Rádio Raízes FM. Flávio, antes da gente começar esse bate-papo na manhã de hoje, explica um pouquinho o que é o consórcio do PCJ. Bom, Tony, o consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né, o consórcio PCJ, é uma associação de usuários da água que atua como agência de fomento, planejamento e sensibilização, visando aí a recuperação, a preservação dos recursos hídricos, né, dos mananciais, de toda a área de abrangência da bacia hidrográfica do rio Piracicaba, do rio Capivari e do rio Jundiaí. Nós somos hoje aí 40 municípios associados, dentre eles o município de Capivari faz parte do nosso quadro de associados e contamos também aí com a participação de empresas aqui da nossa região, empresas grandes consumidoras de água na nossa bacia. Flávio, que também é morador aqui da cidade de Capivari, que faz esse trabalho frente ao consórcio PCJ. Flávio, para a gente começar a discutir toda essa situação que estamos vivendo, o volume de chuvas em 2021, nos últimos anos, e seus impactos à disponibilidade hídrica, como que está toda essa situação? Bom, infelizmente, Tony, nós temos feito o monitoramento, né, das chuvas aqui na nossa região e a gente vem constatando que já fazem 4 anos, né, que tem ocorrido chuvas aí abaixo do esperado na região aqui das bacias PCJ, né, demonstrando uma tendência na redução das chuvas. Essa tendência ela tem se intensificado agora no ano de 2021, né, onde a gente tem registrado aí escassez de chuvas e principalmente uma baixa recuperação dos mananciais, né, que é o que preocupa aí a população, né? Essa baixa recuperação dos mananciais é uma consequência aí de 4 anos, né, de chuvas abaixo do esperado e esse ano de 2021 extremamente seco, né? Para vocês terem uma ideia, em média, os 5 primeiros meses do ano de 2021, né, ou seja, de janeiro a maio, que compreendem aí o período úmido, que é quando se espera uma maior incidência de chuvas, nós registramos aí precipitações 30% abaixo do esperado na região, né? E isso, com certeza, impacta a disponibilidade hídrica, né? Seguindo essa tendência de poucas chuvas, os meses de junho e julho, que dão início ao período seco de nossa região, também registraram chuvas bem abaixo do esperado, né? Então, de acordo com os dados de monitoramento, por exemplo, aqui na região da bacia do Capivari, o mês de julho, por exemplo, registrou aí quase 60% de chuva abaixo do esperado, né? Para o período. E o mês de setembro também tem se mostrado aí bastante seco, né? Essa chuva que ocorreu aí no dia de hoje, então a gente vê aí, como vocês mencionaram no início da transmissão, né, ela traz sim um alívio, aumenta a umidade do ar, dá essa sensação de um pouco mais de conforto, mas ela foi uma chuva bastante baixa, né? Então você vê aí, choveu 0,3 milímetros aproximadamente. Esse é um valor que praticamente para a questão da disponibilidade hídrica
não melhora a nossa situação, e a previsão, ao menos aí para a próxima semana, é de que a gente não tenha ainda incidências de chuva mais significativa que possam trazer aí uma recuperação dos nossos mananciais, e por isso que a gente tem feito todo esse trabalho de sensibilização aí junto aos nossos municípios associados, para que a população faça o uso consciente, o uso eficiente da água, né, melhorando aí a situação da nossa região. Flávio, e toda essa preocupação para conscientizar a população, nós podemos notar que cidades vizinhas aqui da cidade de Capivari já estão sofrendo drasticamente com essa crise hídrica. Exemplo, Rio das Pedras, Saltinho, Itu, Salto. Exatamente, Tony. Diversos municípios aqui da região já estão sofrendo algum tipo de dificuldade de captação ou de abastecimento de água, né? Então, nós temos aí o conhecimento sobre medidas já, né, de racionamento ou rodízio na distribuição de água nos municípios de Atibaia, Santo Antônio de Posse, Rio das Pedras, Vinhedo, Valinhos, Tietê, como você bem lembrou, Águas de Lindóia. Inclusive, em Vinhedo, está vigente um decreto municipal que prevê multa, né, para quem lavar calçadas, varanda, pátios, quintais, né, veículos, né, desperdiçando água. E o município de Valinhos também entrou recentemente em vigor uma resolução lá do Serviço de Água que proíbe o uso de água tratada para essas atividades que a gente considera não nobres, né, que é você estar lavando o quintal, lavando a calçada. O município de Tietê lançou também, no dia 23 de julho, um decreto de estado de emergência hídrica no município. Então a gente vê aí Saltinho, Arthur Nogueira também já apresentam algumas dificuldades de abastecimento, então ela não é uma situação de dificuldade hídrica pontual, né, de um outro município, mas ela é realmente uma situação que pega toda a nossa região aí. Lembrando que as bacias PCJ, ela está localizada em uma região de estresse hídrico, né? Então a nossa disponibilidade hídrica frente ao número de habitantes, né? A nossa região ela é extremamente urbanizada, industrializada, então nós temos aí aproximadamente 5,8 milhões, né, de habitantes morando aqui na região das bacias PCJ, que engloba aí a região metropolitana de Campinas, agora a região metropolitana de Piracicaba, aglomerado urbano de Jundiaí. Então, essa população, ela demanda, né, de um consumo de água, e os nossos mananciais, de certa forma, eles são críticos, né, quanto à disponibilidade hídrica. Então, quando comparado aos indicadores da ONU, né, a ONU ela estabelece que 1.500 a disponibilidade hídrica aceitável seria ao menos 1.500 metros cúbicos, né, habitante ano. E a disponibilidade hídrica da nossa região é de 967 metros cúbicos habitante ano. Então, a gente vive, sim, uma região de estresse hídrico crônico. Durante os períodos de estiagem, essa situação se agrava. Então, é importante, sim, que os municípios, a população, né, todos façam aí a lição de casa, priorizem o uso sustentável da água para amenizar aí esses impactos, né? Ô Flávio, nós podemos então citar o sistema Cantareira como estresse hídrico, até mesmo porque ele se posiciona ali em é considerado, né, o melhor, dizendo um dos maiores do mundo, né, sendo utilizado para abastecer aproximadamente aí quase 9 milhões de pessoas. Agora, o sistema Cantareira, ele pode trazer algum reflexo aí para as bacias PCJ? Com certeza. O sistema Cantareira, a gente considera que ele é a nossa grande caixa d'água. Então, o sistema Cantareira, hoje, ele abastece aproximadamente 9 milhões de habitantes na região metropolitana de São Paulo, e ele abastece aproximadamente 3 milhões de habitantes aqui na região das bacias PCJ, principalmente aí os municípios que estão localizados na calha do rio Atibaia, do rio Jaguari, e ele é importante manancial, sim, aqui para a região das bacias PCJ, né? E essas chuvas, né, abaixo do esperado, elas impactam diretamente, né, os níveis do sistema Cantareira. Então, o sistema Cantareira, por exemplo, ele adentrou o mês de setembro de 2021 com apenas 37% de volume armazenado.
E hoje, né, dia 15 de setembro, ele está operando aí com apenas 34% de volume armazenado. Então, nós estamos ali na faixa 3, né, de alerta de operação do sistema Cantareira. Para vocês terem uma ideia, no mesmo período do ano passado, o sistema Cantareira ele operava com 45%, né? Ou seja, a gente está aí no momento com aproximadamente 11% menos volume de água armazenado quando comparado ao mesmo período do ano passado. E a previsão, né, que o ápice da estiagem ela ainda ocorra entre os meses de setembro, outubro, então isso é preocupante. E o Cantareira, o recomendado é de que ele estivesse operando a níveis mais elevados, né? Então a gente está aí com 34% de operação, muito em função dessas chuvas que ocorreram abaixo do esperado. Vale ressaltar que o sistema Cantareira ele adentrou para a faixa de alerta, como eu mencionei para vocês, né, que seria abaixo dos 40% de operação, ainda no final do mês de agosto, né? E essa mudança de faixa, né, para alerta, ela ocorreu nos anos anteriores, somente nos meses de novembro e outubro. Ou seja, né, ele ocorreu de uma forma bastante antecipada nesse ano de 2021. Flávio, nós tivemos uma crise hídrica também bem complicada, se eu não me engano, acho que em 2014, que o sistema Cantareira Exato. também entrou em colapso. A crise que estamos vivendo nesse momento é pior do que a de 2014? Já dá para se comparar? Olha, muitos especialistas da área que acompanham aí os volumes do Cantareira, eles têm alertado sim de que essa estiagem que estamos vivendo, ela é muito próxima do que a vivenciamos lá na época de 2014, né? Então, por isso, o próprio consórcio PCJ já emitiu notas de alerta junto aos municípios aqui das bacias PCJ, orientando aí para ações estruturais e não estruturais nos municípios, para que a população esteja ciente, né, realmente dessa possível incidência de uma estiagem tão crítica quanto a de 2014, né? Lembrando que muito provavelmente os efeitos dessa estiagem eles serão sentidos no ano de 2022, né? Então, caso não ocorram, em função do Cantareira estar com volumes bastante baixos, né, já agora em setembro de 2021, caso não ocorram as chuvas esperadas para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, né, daí já do próximo ano, aí sim a gente vai realmente sentir aí os efeitos mais fortes, aí talvez como em 2014, nos mananciais aqui da nossa região, todo o abastecimento tanto da região metropolitana de São Paulo quanto das bacias PCJ. Flávio, nós observamos uma certa divergência relacionado ao novo Laninha, né? Alguns especialistas dizem que não deve acontecer. Nesse ano aqui se acontecer, deve impactar aí o regime de chuvas já com reflexos até para 2022? Sim, com certeza. O Laninha, ele já está ocorrendo, né? Então, passando aqui para os nossos ouvintes, né, do primeira página Raízes FM, o efeito Laninha, ele está relacionado ao esfriamento das águas do Pacífico. E essa condição atmosférica e oceânica provocada pelo Laninha, ela realmente causa chuvas abaixo do esperado aqui na nossa região, né, pegando toda a bacia do Paraná, que envolve aí a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então o Laninha ele já vem ocorrendo. Essa incidência do Laninha provoca menos chuva sim na nossa região, que é o que nós já estamos constatando, e segundo os meteorologistas existe sim a previsão de que o Laninha permaneça para o próximo ano de 2022. E aí sim, caso ele permaneça, nós continuaremos com chuvas abaixo do esperado aí para o próximo ano, né? O que preocupa aí a gestão dos recursos hídricos aqui da nossa região. Flávio, e como está a disponibilidade hídrica na bacia do Rio Capivari e já temos impactos? Sim, nós já temos observado alguns impactos, então, como eu disse, essa estiagem ela tem reduzido bastante
a disponibilidade hídrica de toda a região, então diversos municípios já têm enfrentado algum tipo de problema, e a bacia do Capivari ela não é exceção, né? Ela está situada dentro desse contexto, então todos esses impactos que vêm ocorrendo são observados em praticamente todos os locais aqui da nossa bacia hidrográfica. Por exemplo, o Cantareira, né, que é a nossa grande caixa d'água, ele tem sofrido aí com uma redução dos seus volumes, então isso também reflete diretamente nos outros reservatórios que temos em toda a nossa região. Então, por exemplo, um dado interessante, né, Tony e Marcos, por exemplo, a vazão do rio Capivari, eu estava acompanhando aqui recentemente, para o mês de setembro, ela é considerado normal, segundo a série histórica, uma vazão de até 4,5 metros cúbicos por segundo de vazão. E se a gente olhar aí os últimos dias, em média, o rio Capivari está com uma vazão de 2,35. Então, se você fizer uma análise aí, a gente está em torno de aproximadamente 45% a 50% abaixo aí de vazão no rio Capivari. E isso reflete também nos municípios que têm mananciais ou reservatórios, né? Então, por exemplo, aqui na região de Capivari, nós temos como um importante manancial para o município, que é a represa Milhã, né? Ali no Ribeirão Forquilha. Então, a represa Milhã, ela tem aí aproximadamente 20 hectares, né, de espelho d'água, uma área para abastecimento importante aqui do município de Capivari, e ela já está um pouco abaixo aí do nível, né? Então, o nível do reservatório ele já baixou um pouco aí com essa estiagem, né? Reflexo de tudo que a gente está vivenciando. E é importante, sim, então, que todos tenham consciência de que o uso eficiente é importante para a gente superar esse momento. Flávio, e quais são as ações de contingenciamento que o consórcio PCJ tem proposto aos municípios e também para as empresas? Olha, nós temos já uma série de ações que foram realizadas desde 2014, né, quando tivemos a grande crise, que de certa forma estão amenizando um pouco, né, ou postergando aí grandes efeitos de estiagem na nossa região. Por exemplo, o próprio sistema Cantareira, né, que abastece grande parte da região metropolitana de São Paulo, foi realizado pelo governo do estado obras de infraestrutura hídrica para dar aí um maior suporte à operação do Cantareira. Então, foi construído lá o sistema São Lourenço, em São Paulo. Houve uma grande obra que é reversão da água do Paraíba do Sul também para abastecer ali um dos reservatórios do sistema Cantareira, que é o chamado sistema Igaratá. E isso deu uma sobrevida aí ao Cantareira nesses períodos de menos chuvas, né? Se essas obras não tivessem sido realizadas, o Cantareira hoje ele estaria abaixo desses 34% que estamos hoje. Também estão sendo realizadas obras de infraestrutura hídrica nas bacias PCJ diretamente, né? Então, fruto de uma articulação muito forte entre o consórcio PCJ, o Comitê de Bacias, o próprio governo do estado. Então, sendo construídos 2 reservatórios extremamente importantes para ampliação da disponibilidade hídrica regional aqui na nossa bacia, que é o reservatório de Pedreira, no rio Jaguari, ali entre o município de Pedreira e Campinas. E também está sendo construído um reservatório de 2 pontes, né, no rio Camanducaia, no município de Amparo, né, com investimentos aí significativos na ordem de 450 milhões de reais, que vão ampliar aí significativamente a disponibilidade hídrica da nossa região, né. Essas obras elas estão ainda em fase de construção. A previsão é de que fiquem prontas aí ao final de 2022. E existem também estudos, né, para mais 2 reservatórios regionais aqui na nossa região. Um reservatório ali na bacia do rio Corumbataí, entre os municípios de Rio Claro e Ipeúna, que também daria aí uma garantia hídrica para importantes municípios da região, inclusive Piracicaba. E tem também estudos já e ações sendo realizadas para a construção de um reservatório na região ali de Salto, em Indaiatuba. O consórcio PCJ também orienta para que os municípios façam ações aí já mais em âmbito, eu diria, local, né, a nível municipal, né, o planejamento e a execução de obras para ampliação da reservação de água bruta ou tratada. Então, a gente recomenda, né, que cada município
tem aí o seu manancial, o seu reservatório, como por exemplo o Capivari tem a represa Milhã. Isso é muito importante porque dá uma sobrevida aí ao município. Se você olhar, Capivari chega a ser até uma exceção, porque a gente tem muitos municípios ainda aqui na nossa região que eles dependem de uma captação a fio d'água, sabe, Tony? Então, se o manancial demonstrar algum tipo de enfraquecimento, já prejudica a captação do município. Então, é importante que... É o que ocorre em Rio das Pedras, né, Flávio? Exatamente. Então, é importante que os municípios eles tenham um planejamento de execução de obras de ampliação das reservas hídricas, né? Então, tanto de água bruta, ou se não for possível de água bruta, que faça uma reservação de água tratada, então trabalhando aí com esses reservatórios metálicos, né, que você pode instalar em pontos estratégicos da cidade ou nos bairros mais críticos, né? E com certeza todas aquelas outras ações que a gente sempre recomenda, né, que são os plantios ciliares, a recuperação e preservação dos mananciais, desassoreamento de cursos d'água, combate a vazamentos. Então, os serviços de água estarem atentos aí a vazamentos no município, né, para que essa água que é captada e tratada não se perda aí pelas redes de tubulação, entre outras ações que garantem aí uma maior resiliência aos eventos climáticos extremos, né? Vale lembrar, uma informação importante aí ao nosso ouvinte, né? O município de Capivari, por exemplo, se você pegar o tema que eu disse, né, que é combate a perdas e vazamentos de água, o município de Capivari hoje ele tem um índice de perdas considerado bom aqui para a nossa região. O nosso índice é abaixo da média da bacia, e o município de Capivari foi selecionado agora em julho de 2021 em uma reunião da Câmara Técnica de Saneamento dos comitês PCJ para participar de um projeto piloto de implantação de um sistema de informação geográfica e georreferenciamento que ajuda a gerenciar os dados aí, né, da companhia de saneamento para o controle de perdas hídricas nos sistemas de abastecimento. Então, uma informação aí importante, interessante para o nosso ouvinte aqui da Rádio Raízes. Muito bom, Flávio. Por isso que é importante, né? Recentemente nós tivemos uma matéria, até mesmo você comentou a respeito da represa Milhã, né, que foi construída em 1960. Né, um projeto visionário, porque imaginemos só... Romeu Aniquino. Por Romeu Aniquino. Imaginemos só se ele não tivesse, né, essa visão para que nós tivéssemos essa represa hoje, né, imaginando a quantidade de municípios que fazem parte aqui da cidade de Capivari. Então isso é importante, até mesmo nós cobrarmos dos governos, não só estadual como municipais, para que invistam em projetos, né? Para que possa, de repente, lá na frente ter uma situação mais confortável relacionado à crise hídrica que estamos passando nesse momento. Agora, você poderia também, você já comentou a respeito desse estresse hídrico já nesse ano, né? Mas tem um boletim do consórcio PCJ alertando para essa situação, né, Flávio? Tem sim, Marcos. Inclusive, complementando, né, Marcos, a represa Milhã, né, aí você vê, né, a importância de você estar sempre pensando o planejamento futuro, né? Então, a represa Milhã, ela é, sim, um importante manancial que garante aí uma sobrevida para o município de Capivari. E um dado interessante, você disse projeto lá de 1960, inclusive o primeiro plantio ciliar de recuperação de microbacia do consórcio PCJ realizado em 1990 foi na cidade de Capivari, justamente no entorno ali da represa Milhã. Então, para quem conhece o local, quem visita a área, toda aquela vegetação, aquela mata ciliar que existe no entorno ali da represa Milhã foi fruto de uma ação de plantio e recuperação ciliar do consórcio PCJ. Inclusive, foi um projeto pioneiro do PCJ em parceria com os proprietários daquela terra, como a dona Cristina Pacheco nos informou em uma entrevista que nos concedeu, né? Exatamente, foi um projeto pioneiro. Você vê o consórcio PCJ, que foi a primeira entidade de gestão de recursos hídricos aqui da nossa bacia, ela foi fundada em 89, né? E em 90 foi feito, então, esse plantio ciliar. Então, realmente foi um projeto pioneiro numa época onde ainda não se vislumbrava, né, essas ações de recuperação ciliar, de plantio. Então, um projeto realmente pioneiro que contou aí com a participação dos proprietários rurais, toda uma sensibilização que foi realizado na época. E você vê, até hoje a gente colhe frutos aí dessa importante iniciativa.
E voltando lá para a questão do boletim, realmente o consórcio PCJ tem lançado aí todo início de mês, a gente lança um boletim relacionado à disponibilidade hídrica, onde a gente faz todos esses alertas e traz essas informações aí aos nossos associados sobre a situação da disponibilidade hídrica, falando aí um pouco sobre o volume dos mananciais, as vazões nos rios, né, e também as previsões aí de chuvas e incidência do prolongamento da estiagem para os próximos meses. Flávio, quero agradecer a sua participação na manhã dessa quarta-feira para trazer um assunto tão importante que estamos vivendo nesse momento, que é a estiagem, e também falar um pouquinho sobre a situação hídrica aqui das bacias do consórcio do PCJ. Eu que agradeço, Tony, agradeço o Marcos, agradeço os ouvintes aí do Primeira Página da Rádio Raízes FM pela oportunidade de estarmos aqui trazendo informação, né, e conscientizando a população sobre a estiagem prolongada que estamos vivendo, né, e a importância de que todos façam a lição de casa, né, tanto o poder público, gestão municipal, aí com ações de infraestrutura hídrica, ações estruturais e não estruturais que são recomendadas aí pelo consórcio PCJ. Nós temos inclusive lançado aí cartilhas de orientação sobre a estiagem, nós temos os 30 mandamentos da estiagem, as 22 medidas para a sustentabilidade hídrica futura. Tudo isso está à disposição também no nosso site, o agua.org.br, e também a população fazendo a lição de casa aí no uso consciente da água, tomando um banho mais rápido, evitando aí lavar o quintal, lavar a calçada, ações de controle de vazamentos residenciais também bastante importante, e a indústria fazendo também a sua parte. A gente vem incentivando aí o reuso de água para que a gente possa superar esse momento difícil que estamos vivendo hoje. Quero só salientar a você ouvinte e a você internauta que amanhã nós vamos continuar com esse bate-papo com o pessoal do PCJ, que é o consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E amanhã vamos estar conversando com o Francisco, que é secretário executivo do consórcio PCJ. Flávio, um ótimo dia para você. Eu que agradeço, um bom dia para vocês, Tony, Marcos e todos os ouvintes aí da Rádio Raízes FM.